Agora ao vivo, Renata Igrejas está com a gente. Aqui é assim, notícia ao vivo de última hora tem prioridade. É com você, Renata. Bruno, você que matou, e matou por quê, Bruno? Por que você fez isso, Bruno? Vocês se conheceram onde? Por que, Bruno? A troco de quê, Bruno? Olha a porta! Olha a porta! Olha a porta! Vai descendo, gente. Vem da ré aí. Imagens ao vivo do Rio de Bruno Souza Janeiro. Rodrigues chegando aqui. Esta é a cidade da prisão polícia. de Bruno. Nesse momento foi preso agora há pouco pela polícia militar. Bruno, quer falar alguma coisa? Você matou, por que você matou, Bruno? Não, só um pouquinho pra direita. Quer falar alguma coisa em sua defesa? Você se escondeu por quê no Vidigal? O Marcelo foi alimentado? Você ligou pra imprensa pra ver o À direita, para aí, à direita. Espectadores de todo o Brasil, está na cadeia o principal suspeito de ter matado de forma bárbara e cruel o ator Jeff Machado. Este homem foi encontrado morto e concretado num baú a 2 metros de profundidade. O homem que está sendo levado pela Polícia Militar neste momento era procurado, inclusive, pela Polícia Internacional. Renata Igrejas continua lá e acompanha ao vivo. Ele não quer falar nada, não tem nada a dizer em sua defesa. A polícia brasileira estava à procura deste homem, chegou a divulgar a imagem dele por todo o país, oferecendo recompensa para quem trouxesse informações que levassem ao paradeiro dele. Ele é o suspeito de ser o mentor e de também executar o assassinato do ator Jeff Machado, depois que Jeff caiu Felipe, em um bom golpe. dia. Pois Felipe, não, você, Renata, pode comunicação. falar. Bom dia pra você, bom dia a todo mundo. A gente fala ao vivo aqui da cidade da polícia, Delegacia de Descoberta de Paradeiros. Bruno Souza Rodrigues, apontado como assassino do ator Jeff Machado, acaba de ser preso agora de manhã por policiais militares da UPP do Vidigal, Zona Sul do Rio de Janeiro. Está entrando agora, então, aqui na Delegacia de Descoberta de Paradeiro. Foi trazido pela própria PM. E agora sim sendo entregue a delegada Ellen Souto, de blazer branco aqui à esquerda, nesse momento ao vivo. Mostrando então a prisão de Bruno de Souza Rodrigues, de 37 anos, apontado como o assassino do ator Jefferson Machado. Era questão de honra para a polícia do Rio de Janeiro levar esse homem até a delegacia para que ele seja levado ao tribunal e responda pelos crimes que cometeu. Ele estava sendo procurado, esse homem tem cidadania portuguesa, havia a suspeita de que ele poderia ter fugido do país, até por isso a Polícia Federal já havia alertado a Polícia Internacional da possibilidade de fuga e essa foi uma busca que não parou desde o momento em que o Jeff foi encontrado morto e enterrado dentro de um baú concretado a 2 metros de profundidade. Essas são as imagens do quintal onde os bandidos cavaram um buraco, disfarçaram por semanas que ali construiriam uma cisterna, mas por fim já era o plano premeditado, matar o Jeff, colocá-lo dentro de um baú e concretar o corpo do ator a 2 metros de profundidade. O Jeff caiu num golpe, acreditou que quando estava lidando com o Bruno, estava lidando com um produtor de elenco, alguém que encontraria um emprego para ele em produções cinematográficas, de televisões e outras produtoras de conteúdo. A partir do momento em que o Jeff começa a desconfiar, já tinha pago R$20 mil, nada tinha aparecido de papel em novela, nada tinha aparecido de trabalho. Quando ele começa a desconfiar que era vítima de um golpe, o Bruno, para não ser desmascarado, simplesmente decide que mataria o Jeff. Durante algumas semanas, com o celular do Jeff, ele conversa com a família do ator e finge ser o ator, para a família não desconfiar que esse homem estava desaparecido. Mas a família desconfiou porque as mensagens vinham com erros de português e a mãe do Jeff falava: olha, meu filho não escreve assim. Depois descobriram que os cachorros do Jeff não estavam mais na casa, por exemplo, esse é um dos cachorros. E aí que os cães tinham sido abandonados e pensaram, o Jeff não faria isso. Começa a investigação da polícia, a polícia encontra o corpo do Jeff, concretado a 2 metros de profundidade e o Bruno desaparece. Quinta-feira, 15 de junho, 9 da manhã, a gente acaba de assistir a prisão dele ao vivo. Diretor, será que a Renata já está com a gente? Daqui a pouquinho a gente volta com a Renata Igrejas, porque ela vai trazer as últimas informações, mas o mais importante é a gente dizer, né? Agora foi preso, era questão de honra para a polícia do Rio de Janeiro, nada traz a vida desse ator de volta, mas a mãe dele está há meses lidando com o luto de perder o filho
e com a tragédia psicológica de imaginar o que esse filho sofreu na mão de bandidos cruéis. Daqui a pouquinho a gente volta para o Rio de Janeiro. Agora sim, Renata Igrejas de volta com a gente ao vivo. Tem a delegada falando em instantes, não é isso, Renata? Tô ouvindo. Vamos ouvir agora. Espera aí, gente. Eu vou cair no gente. Ô, Caio! Miltinho, por favor, isso aqui machuca, tá, amor? Oi? Isso aqui machuca. A delegada se prepara para falar com a gente ao vivo. Você acompanha no Primeiro Impacto a responsável pela investigação da morte do ator Jeff Machado. Agora, quinta-feira, acaba de ser anunciada a prisão do principal suspeito. Vamos ouvi-la. Ele solto, delegada titular do DDPA. Precisaram montar uma operação. Vamos lá. Desde a expedição do mandado de prisão, do Bruno. Ô, gente, vamos lá. Vocês estão com dois SPs. Vou lá, vou falar uma vez só que é rapidinho que eu tenho que ouvir. Desde a expedição do mandado de prisão do Bruno, ele estava sendo monitorado pela inteligência da DDPA. Há 5 dias, ele estava circulando pela cidade, chegou a estar em vários bairros, inclusive Mesquita. Há 5 dias ele estava dentro do morro do Vidigal, na parte alta do Vidigal. E durante esses 5 dias ele entrou e saiu da comunidade por diversas vezes, esteve no Leblon, esteve em Ipanema, esteve em outros bairros. Mas sabíamos que ele estava no alto do morro. Diante dessas informações confirmadas ontem, através de um trabalho de inteligência, nós decidimos hoje de manhã realizar uma operação policial. A Polícia Civil entrou na comunidade com os 2 blindados e o apoio do Águia, da Polícia Civil, e em parceria com a UPP, logramos êxito na prisão do Bruno hoje. Ele vai ser ouvido agora, ele deseja falar, disse que já se manifestou no sentido de que deseja falar. Estamos aguardando os advogados dele chegarem para que ele preste suas declarações. Houve resistência, delegado? Não houve resistência nenhuma. Então, o que nós sabíamos é que ele estava na comunidade há 5 dias e com um livre acesso. Ele estava entrando e saindo da comunidade, uma vez que nós sabíamos que ele estava andando por diversos bairros do Rio de Janeiro. Ontem à noite confirmamos, pelo trabalho de inteligência, de que ele estava na parte alta da comunidade, se valendo de um Wi-Fi lá na parte alta da comunidade, e razão pela qual decidimos realizar a operação hoje de manhã. Delegado, onde ele estava lá no Vidigal? Na casa de algum parente? O inquérito, faltou muito pouco, já estamos realmente na fase final. Ontem chegou aos autos, o laudo pericial confirmando que aquela ligação que o suposto Giovanni entra em contato com a Patrícia, falando da questão dos cachorros, um grande áudio gravado pela Patrícia, pela pessoa de defesa dos animais, a perícia confirmou que era a voz do Bruno. Então, esse laudo pericial chegou ontem na investigação e estamos realmente caminhando para o fim. Precisamos realizar a oitiva mais uma vez da mãe dele para esclarecermos algumas questões, mas a investigação já está bem concluída. Ele estava na casa de quem lá no Vidigal? Algum parente, algum amigo? Onde que ele estava escondido? Na verdade, o Bruno ele tem um contato muito grande no meio artístico, então ele tinha uma circulação em comunidades do Vidigal, da Rocinha e aquele conjunto habitacional ali da Gávea. Ele não esteve nem na Gávea nem na Rocinha, mas ele tem ele tinha um hábito de frequentar o Vidigal, era uma comunidade já frequentada por ele, em razão de ter um forte artistas, pessoas do mundo artístico ali. Inclusive, no própria rede social dele, tem foto dele lá no Vidigal. Vocês já descobriram quem estava financiando essa fuga dele, doutora? Não, isso aí não veio aos autos, a investigação está prosseguindo quanto a isso, mas nós sabemos que ele vendeu uma casa, então ele acabou de vender uma casa, uma residência que ele tinha em companhia em conjunto com o companheiro dele, ele recebeu pela venda dessa casa. Então ele teve uma entrada de dinheiro para que ele se sustentasse aí ao longo desses dias e até mesmo sustentar a investigação. Pode ter uma participação de uma terceira pessoa? Quantos dias ele estava no rosto? Ele está no Vidigal há 5 dias. Isso é o trabalho de monitoramento que a Polícia Civil estava fazendo. Mas, como eu já disse, desde a expedição do mandado, ele está circulando pelo Rio de Janeiro. Ele esteve em diversos bairros, esteve na Baixada Fluminense, mas há 5 dias ele se manteve fixo nessa comunidade, razão pela qual decidimos realizar a operação. Ontem confirmamos à noite e decidimos nessa manhã realizar a operação. Delegada, chama a atenção o fato de ele não ter saído do Rio de Janeiro? Pode ter uma terceira pessoa?
Na verdade, o que nós temos que apurar agora é se houve um favorecimento pessoal, né? Se alguma pessoa o apoiou nessa nova fase dele de foragido, né? Se alguém forneceu o rosto, se alguém permitiu a entrada dele na comunidade, enfim, isso é algo que será ainda apurado. Doutora, eu já te fiz essa pergunta no dia que o garoto de programa foi preso, mas eu vou te fazer novamente. O Marcelo existe ou o Marcelo é uma invenção de Bruno? Isso é uma invenção criada pelo Bruno, uma defesa muito fraca, sem nenhum amparo para a existência dele, nenhum amparo de inteligência que coloque Marcelo na cena do crime. E eu reitero, na cena do crime havia somente o Bruno, o Jander e a vítima. Ok? O inquérito até semana que vem? Tem esse prazo? Não, assim, nós estamos caminhando para o final mesmo. Com a prisão dele fica ainda mais adiantado, porque ele vai prestar as declarações dele, enfim, com o amparo dos seus advogados, mas nós estávamos aguardando esse laudo pericial que confirmou que a voz era do Bruno, né, se passando pelo Giovanni, que seria a pessoa que teria recebido os cachorros do Jeff. Então nós estávamos esperando alguns laudos, algumas pequenas diligências para que seja encaminhado para a justiça sem nenhuma pendência. Delegada,